Tim Burton é conhecido por criar filmes que possuem mundos fantásticos e personagens jamais esquecidos, mas eu tenho certeza de que essa animação fez muito fãs quando foi lançada e ainda continua cativando muitas pessoas até hoje. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal interpretando uma cena desse filme e cantando uma das músicas que é mais famosa nesse longa-metragem. Isso mostra que eu também sou o que, gente? Um fanático por esse filme. Mas agora eu preciso que você entenda que para criar o universo de um filme em animação chamado A Noiva Cadáver, o nosso querido Tim Burton precisou de uma ideia, como de costume, como sempre vai precisar. Mas é aí que essa história vai ficar boa. E por quê? Porque essa ideia que ele teve para fazer este filme em animação foi inspirada em uma lenda muito famosa que era contada na Rússia, passando de geração para geração. Recém-casados? Na floresta, você pronunciou os votos de modo perfeito. Foi mesmo? Foi sim. A questão é que antes de falarmos sobre essa lenda, eu preciso que você entenda um pouquinho mais sobre como os judeus tratavam o casamento naquela época. E olha, quando eu digo naquela época, é porque isso aconteceu há muito tempo atrás. Bem, pessoal, essa história começa na Rússia Imperial no século XIX, quando a população judaica era obrigada a viver com muitas leis que eram bastante rigorosas. E falando dessas leis, os casamentos faziam parte delas, porque para os judeus daquela época, o casamento não era apenas um momento especial para os noivos, era um compromisso sagrado que envolvia toda a comunidade. É, gente, o casamento simbolizava a estabilidade e a aliança entre famílias. Segundo a tradição judaica, formar uma família era uma das missões mais importantes da vida. Por isso, esse compromisso deveria ser visto como algo muito sério. Isso fazia com que os noivos seguissem cuidadosamente todo aquele processo bem detalhado, baseando-se nas leis de Torá. Aí agora você deve estar se perguntando: ô Tom, o que diabos é Torá? Para ficar mais fácil de você entender, eu posso dizer que Torá é um livro sagrado do judaísmo. É como se fosse uma bíblia para eles, sabe? Porque contém os ensinamentos, as leis, as tradições que todas as comunidades judaicas deveriam seguir. Entre essas leis estavam as regras claras sobre o casamento, a moralidade e a responsabilidade familiar. Por isso, organizar um casamento não era nada fácil. E ainda falando sobre o casamento, antes dele acontecer, havia até uma investigação rigorosa sobre a linhagem dos noivos. Isso era feito para garantir a compatibilidade. Por isso, as famílias contratavam casamenteiros que eram profissionais responsáveis por apresentar os casais, mas também pesquisar a reputação das famílias e também como o noivo se comportava. Outro detalhe muito importante é que cada comunidade judaica mantinha registros detalhados em um livro chamado Pincas, onde anotavam nascimentos, casamentos, contratos e até eventos sobrenaturais. E foi em um desses documentos aí que surgiu a história da noiva cadáver, que ela ficou tão conhecida. Agora, já falando das noivas, devemos entender que antes do casamento acontecer, algumas noivas elas tinham o costume de visitar o cemitério como uma forma de convidar os seus ancestrais falecidos para aquela cerimônia. Algumas noivas até deixavam um pedaço do seu vestido ali no cemitério como uma oferenda, ou seja, os casamentos eram levados muito a sério mesmo. Então, como a famosa história da noiva cadáver começou? Bem, podemos dizer que em uma dessas cidades bem pequenas judaicas daquela época, existia um jovem rapaz que ele estava bem perto de se casar. Por isso, ele passou várias semanas estudando os rituais do casamento para se sair bem, né? Ficar bonito. Esse jovem, que era muito novo, ele estava muito ansioso, estava muito nervoso, afinal, aquela era uma tradição muito importante que deveria ser cumprida. Por isso, ele foi até o cemitério
convidar os seus ancestrais para a cerimônia. Como eu disse, que era muito comum as noivas também fazer isso, né? Que eu falei que elas tiravam até pedacinho do vestido e tudo mais. Mas voltando para casa, ao atravessar a floresta, ele decidiu parar ali para poder ensaiar os seus votos sozinho. Então ele pegou um anel e começou a recitar as palavras sagradas do casamento, dizendo que por aquele anel que estava na mão dele, aquela mulher era consagrada a ele como a sua esposa, mas sem perceber, o que ele fez? Ele colocou aquele anel em algo estranho que estava no chão. Bom, como a floresta estava escura, aquilo para ele parecia ser apenas um pedaço de galho, né? Uma árvore que tinha sido cortada, mas não era um galho, gente. Aquilo ali era um dedo humano. E foi naquele momento que o vento começou a soprar forte, as folhas começaram a cair das árvores e ele até sentiu um arrepio percorrendo o corpo. E aí o que aconteceu? Ele até tentou se afastar, mas não conseguiu. Aquele chão começou a tremer e ele ouviu a voz de uma mulher entre as árvores da floresta. Essa voz dizia que ele havia prometido seus votos a ela e por isso eles já estavam casados. Então, naquele momento, ele percebeu que ele realmente havia acabado de se casar, mas não se casou com a mulher certa. Então, o rapaz correu desesperado de volta para a cidadezinha e ele podia ver a imagem de uma mulher caminhando atrás dele, perseguindo ele. Essa mulher, ela estava vestida de branco, usando um vestido de noiva. Seu véu estava todo sujo e os seus olhos pareciam sentir muita dor, olhos de sofrimento. O vestido dela também estava muito encardido, porque parecia ser um vestido muito antigo. A pele daquela mulher era muito pálida, realmente não tinha mais cor. E quando essa mulher chegou até aquela cidadezinha, todos que viram ela entrar ali também ficaram chocados, começaram a correr para dentro das suas casas, trancaram as portas, acenderam velas e foram rezar. O jovem, que ainda estava apavorado, ele correu até a sinagoga e implorou pela ajuda dos rabinos. Mas antes que eles pudessem pensar em como ajudar esse jovem, essa mulher apareceu. Ela caminhava, gente, tão lentamente, mas ela não parecia sentir raiva. Ela apenas parecia ser uma pessoa muito triste. E foi assim que tudo foi descoberto, inclusive o seu nome. Essa mulher, ela se chamava Lia Batia e ela também foi prometida a um noivo. Mas infelizmente, na noite do seu casamento, um grupo de saqueadores invadiu aquela pequena cidade. Ela tentou fugir, mas não conseguiu. Então, ela foi capturada e infelizmente foi morta por esses saqueadores. O seu corpo ele foi enterrado sem ritos e sem nenhuma despedida sagrada, e por isso, segundo a cultura judaica, a sua alma nunca encontrou o descanso. Mas naquela noite ela estava de volta, mas não queria se vingar. Ela só queria ter o que ela nunca conseguiu ter, que era o quê? Um casamento feliz. Mas infelizmente ela também não poderia ter esse casamento. Então, os rabinos buscaram uma solução e fizeram um ritual para libertar essa pobre mulher de seu sofrimento. Para isso, o jovem noivo, que ainda estava com muito medo, ele entendeu que ele precisaria desfazer os seus votos com ela. E na frente de toda a cidade ali, ele teria que declarar 3 vezes o quê? Que aquela união entre eles era impossível. E enquanto ele pronunciava aquelas palavras, aquela pobre noiva chorava demais, porque era tudo que ela queria. Como eu disse, ela não queria vingança, ela apenas queria ser lembrada por alguém. Então, quando ela ouviu o último voto, de despedida, o seu corpo começou a desaparecer, seu véu caiu no chão, o vento levou esse véu, e foi a primeira vez que, após muitos anos, essa pobre mulher finalmente encontrou a sua paz. Antes dela realmente desaparecer, evaporar por completo, ela disse que finalmente agora ela poderia descansar em paz. Essa história se tornou muito comum em vários outros países, com mais lendas e tudo mais, mas foi apenas com essa fantástica animação de Tim Burton que a lenda ficou muito mais popular e conhecida. Já faz tempo que esse filme foi lançado, eu era criança quando ele foi lançado, mas até hoje muitas pessoas se lembram da imagem da noiva cadáver. E por quê? Porque essa lenda, que poderia ser considerada muito assustadora, ela foi totalmente suavizada por Tim Burton ao criar essa animação, que ele transformou numa animação fofa e cheia de amor. Afinal, gente, esse homem, ele sempre conseguiu unir 2 universos, que era o do gótico com aquele universo mais fofo. Eu digo isso porque eu também amei o seu trabalho com um filme da Disney chamado O Estranho Mundo de Jack. Ele é um filme
onde a gente consegue ver dois universos ali. Um universo assustador, onde a gente vê as criaturas que dão medo, porque elas são criaturas do Halloween, e também podemos ver personagens muito fofos que fazem parte do Natal, inclusive o Papai Noel. É verdade, mãe. Vitor está casado com uma mulher morta. Nessa história, por mais que envolva o universo dos vivos e o universo dos mortos, se você reparar bem, se você que já assistiu o filme reparar bem, você vai perceber que lá no mundo dos mortos tem muito mais cor, tem muita mais vida, né? Vamos dizer assim, né? É muito mais vivo do que o mundo dos vivos mesmo, porque lá tem música. Todos os mortos, eles cantam, dançam, eles se divertem muito mais do que os vivos daquela cidade onde o personagem aí do filme vive. Mas e aí? Você já assistiu A Noiva Cadáver? Se você já assistiu, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou do meu vídeo. Você já tinha imaginado que esse filme ele foi inspirado em uma lenda tão antiga assim? Uma lenda que assustou muita gente por muito tempo, mas que Tim Burton mudou tudo? E se você não assistiu esse filme, eu vou te dizer que você deve assistir, porque você também vai se apaixonar pelo longa-metragem e pela história da Noiva Cadáver. Mas e aí, gostaram do meu vídeo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado muito. Deixa o like pra me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com os seus amigos, vai assistir o filme se não assistiu, deixa aqui nos comentários o que eu pedi pra você deixar e até a próxima! Mua! Vai chegar sua vez, a morte virá, não me toque, você pode até se esconder.